Vamos lá, pessoal, iniciando aí então o nosso DSS. Toda semana a gente está aqui com uma turma, né, de iniciantes, primeira vez que vão participar, né, do DSS. Toda terça-feira a gente tem os nossos programas DSS e REMEM, Reunião Mensal de Segurança, que significa REMEM, e DSS, Diálogo Semanal de Segurança. Hoje a gente vai fazer o nosso Diálogo Semanal de Segurança. Quando vocês estiverem já na ativa, né, nas rotas, produzindo, vocês vão estar no grupo da LVA. E aí lá a gente joga esse link todas as terças-feiras antes das 6 ou de 6 horas, como a gente vai acontecer hoje, para que vocês entrem e participem, como eles estão participando aqui com a gente também. Hoje a gente está ali com a participação de quantos? 15 pessoas. É para ter mais, tá? Todas as terças, quando a gente não tem programação para sair logo cedo, se tiver, segue a orientação da operação, porque depois esse vídeo está sendo gravado, vai ficar disponível lá no Aconitus, que é o sistema que vocês vão acessar também semanalmente. Hoje é dia 19, então até o dia 19 ou 18 do mês que vem é o tempo que você tem para assistir esse DSS de hoje. Então é 30 dias que a gente tem aí um prazo para assistir. Vai durar aqui 30 minutos no máximo, e aí a gente pode fazer como? Eu vou fazer isso depois que eu estiver trabalhando, eu vou parar para assistir na minha produção? Não, produtividade não para. Você vai almoçar um dia, né, do mês, vai almoçar e depois vai passar mais 30 minutos do seu almoço. Avisa com antecedência lá a operação. Ó, estou parado hoje, não saí ainda porque eu estou assistindo aqui o meu DSS. Para assistir no Aconitus, vocês vão ter o acesso com a senha, o TI vai ajudar vocês e tem que assistir o vídeo todo. Depois disso, responder umas perguntinhas básicas que tem lá sobre o assunto que foi apresentado e aí você já cumpriu a sua meta daquele mês, né, daquela semana que houve DSS. Toda vez que a gente avisar lá no grupo, e o pessoal que está aí também participando online, que já está disponível, assistam logo. Não deixa para o final do mês, não, né, dos 30 dias. Assistam logo, porque aí você já cumpre a sua meta e, principalmente, se atualiza do tema que foi apresentado naquela semana, tá bom? Então, seguindo aqui, o primeiro assunto foi o que a gente recebeu aí do nosso cliente Ipiranga, que é o drop de segurança, atenção na descarga. Eu sei que a gente não é operação de descarga, não faz esse tipo de operação aí com a Ipiranga, nem com os outros clientes, mas é importante a gente saber que foi gerada uma lição aprendida com isso aí também, tá? Então, a descarga de combustível é um procedimento que precisa ser realizado com completo cuidado, seguindo com segurança em todo o processo. Um dos problemas de quebra desse processo é quando faz o descarregamento do combustível no tanque de forma incorreta, um erro na operação que pode implicar em prejuízo para as partes envolvidas. Pontualmente, pode ser que a gente vá operar dessa forma. Então, aqui ele está falando que a gente tem que ter muita atenção quando for fazer uma descarga, tá? Sobre a responsabilidade. Para que a descarga de combustível aconteça de forma segura, é preciso que o procedimento aconteça em conjunto, simultaneamente entre o motorista do caminhão e o funcionário do local que você vai efetuar a descarga. Dentre as atribuições, o papel desse funcionário deverá ser o de conferir a documentação, produto a ser descarregado, assim como os lacres de segurança e também identificar o motorista, ao motorista, né, o local exato da descarga. E quais são os problemas que podem gerar se a gente não tiver atenção para efetuar esse procedimento. Caso o combustível errado seja e comprometer a qualidade, fazendo com que as especificações exigidas pela legislação. Perda financeira pode ocorrer também. Todo o conteúdo do tanque deve ser descartado e o processo de limpeza e descontaminação do tanque deve ser realizado, gerando custo. Sabe que vai gerar custo para fazer esse tipo de manobra. Então, como é que a gente deve evitar esses problemas com o descarregamento? Identificar corretamente cada tanque de armazenamento por meio de placas, etiquetas ou sinais visuais, indicando o tipo de combustível que está sendo armazenado em cada tanque, lá no local do cliente, para ficar bem sinalizado o que é gasolina, o que é diesel, o que é álcool, se for o caso, né? Conferir o espaço do tanque antes de indicar o processo de abastecimento, por meio de medição do volume de combustível existente em cada local que está lá sendo armazenado o produto. Realizar uma conferência prévia entre o motorista do caminhão e o funcionário responsável pelo abastecimento.
É o duplo cheque, né, que a gente fala. Para confirmar qual tipo do combustível deve ser abastecido em cada tanque. Verificar o layout para confirmar se o tanque identificado para descarga do produto corresponde ao especificado no documento. Então, apesar de não ser um tipo de operação, vocês estão vendo que tem vários processos aí que tem que seguir para que dê certo aquela descarga, como a gente faz também no carregamento, como a gente faz para dirigir, como a gente faz para efetuar uma manobra. Então, esse daí foi um drop que a Ipiranga pediu para a gente divulgar a 100% dos motoristas, independente se faz esse tipo de operação ou não. Para tudo que a gente for fazer, tem que ter muita atenção, tem que ter as regras, seguir os procedimentos, né? Para que dê tudo certo. E a ferramenta básica que a gente utiliza para isso, qual é? Do sistema alerta. A primeira ferramenta que a gente utiliza. Autoavaliação de segurança. Está ali na base da pirâmide do sistema alerta. Essa é a primordial. A gente faz todos os dias, o tempo todo, para tudo que a gente for fazer. Tá? Antes de qualquer tarefa que você vai iniciar, mentaliza se você sabe fazer, se está com as ferramentas, se eu estou e se eu sei fazer, já deu o alerta, então eu vou fazer com segurança, seguindo os procedimentos, ok? O próximo assunto, o Lucas vai conversar com a gente é sobre lições aprendidas aí. Dessa vez foram 2 eventos que ocorreram também lá na operação com a Ipiranga, tá? Bom dia. Lucas. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que está na live. Como a dona Ana falou, né? Vou repassar aqui para vocês as lições aprendidas, onde ocorreram 2 ocorrências. As 2 foi por distrações. Então, a distração em si, ela é muito perigosa e, consequentemente, pode acarretar em problemas graves. Graças a Deus aqui só ocorreu, o primeiro ocorreu só o vazamento e o segundo foi só dano material mesmo, ele tombou. Mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido, nenhum usuário vulnerável também ficou ferido na via. O primeiro ocorreu um derramamento, né? Ali ocasionou um impactozinho ali no meio ambiente, mas foi pouco o vazamento. Mas, graças a Deus, não ocorreu nenhum ferimento e nenhuma vítima fatal. Por graças a Deus, né? Mas vamos lá. Ocorrências geradas por distrações durante a condução de CTs, caminhões-tanques. Durante uma operação de tráfego com o sistema Siga e Pare, na via Embosando, Rio Grande do Sul, o motorista do CT colidiu com o veículo à frente após se distrair com pedestres. A batida, embora em baixa velocidade, causou o colapso do tanque e o derramamento do produto. Não houve registro de feridos. O evento 2, esse foi o primeiro. Que aqui, ó, justamente o colapso do tanque e o vazamento, derramamento do produto. O evento 2. O motorista do caminhão trafegava na rodovia quando sentiu desconforto visual e decidiu colocar o óculos de grau. Percebendo que as lentes estavam sujas, buscou lenço para realizar limpeza nos bolsos e gaveteiro do caminhão. Com essa ação, perdeu momentaneamente o controle da direção e, como resultado, no tombamento do conjunto. Não houve derrame e nem feridos. Graças a Deus, essas 2 ocorrências, as 2 por distrações, uma com o pedestre, né, o primeiro evento, e o segundo, com óculos de grau, ele parou e limpou. Então, vamos ver as lições aprendidas, a conclusão da investigação, para que isso não possa ocorrer novamente, né? O local, Bozano, Rio Grande do Sul, e o outro foi Maraú, Rio Grande do Sul também. A data foi 20 de março, e a outra, o evento 2, foi 28 de julho. Causa imediata, distração com condições não relacionadas à direção e interação momentânea com objetos que impediu a atenção permanente na condução do CT. Então, como vocês podem ver, foi duas características que foi semelhante, que no caso a distração, só que por coisa pequena, por coisa fútil, né? Um foi parar o carro, foi parar, né? A atenção, deixou de estar ali com a atenção na sua condução para limpar o óculos, outros com pedestres transeuntes na área ali do local. O que aprendemos? A atenção total à direção é essencial. Qualquer atividade que desvie o foco do condutor, mesmo que em breve, pode resultar em perda de controle do veículo e acidentes graves. As ações corretivas devem ser feitas com o CT parado. Ajustes pessoais, como colocar ou limpar óculos, devem ser realizados em local seguro e com o CT estacionado. Por isso que sempre pedimos, na observação de prevenção de incidentes, sempre ter lá se a cabine está limpa, organizada. Já em blitz, pegamos objetos atrás do banco, não do motorista, do passageiro, onde a câmera não pega. Mas veja, você está ali sozinho, com você e seu CT. Se Deus me livre e guarde, acontecer qualquer tipo de incidente, acidente, quem vai estar ali com o caminhão vai ser você mesmo, e quem vai ser prejudicado vai ser você, sua família, ou a família dos usuários vulneráveis ou usuários da via. Então, todo cuidado é pouco. Não se distraia com qualquer tipo de objeto, principalmente o celular, principalmente se você fuma cigarro, se você gosta de beber tanta água.
Mas cuidado, tenha noção que quem está ali é você e seu caminhão. Então, quem vai ser prejudicado única e exclusivamente vai ser você. Bem materiais vão e voltam, mas a vida de vocês, a vida da família de vocês, a vida da família do próximo não volta. Então, tome cuidado, pessoal. Aí aqui, foi aqui, ó, o primeiro evento, né? Houve o derramamento, graças a Deus não houve ferido. E também o tombamento teve, resumindo tudo, foi só bens materiais, né? Que foram sofridos. Graças a Deus, nenhum tipo de vítima, graças a Deus, vocês ou qualquer tipo de motorista não sofreu lesão. Então, tome cuidado, cuidado com os objetos soltos, cuidado com a distração na via, foque na sua condução, até porque quem vai e volta vai ser você e seu caminhão. Tranquilo? Tudo em ordem? Alguma dúvida? Pode passar, pode passar. Aí agora vamos passar dois exemplos, né, dois vídeos sobre cortesia nas ultrapassagens, como a gente deve ser cortês, como a importância da cortesia no trânsito. Passando a palavra para o nosso coordenador, Luciano. Pode falar, Luciano. Bom dia, pessoal. Bom dia a você que está na live. Eu queria trazer dois temas importantes aqui. O primeiro é sobre freada brusca. E aí, como os motoristas, nossos motoristas estão dirigindo por vários lugares que rotineiramente não tem a frequência, é normal que você dirija tendo essa dificuldade de conhecimento, porque você está vendo pela primeira vez. Então, é importante que você aumente a sua segurança, a sua atenção. Se você está indo por uma via que você não transita com frequência ou costumeiramente, é importante que o sistema de alerta normal seu atue com mais frequência. Então, o número de freadas bruscas tem acontecido, aumentou muito entre o mês passado, o mês de junho, o mês de julho, e continua no mês de agosto, freada brusca. Eu trouxe um exemplo agora de freada brusca, onde o motorista ele vai seguindo numa sequência para fazer uma ultrapassagem em bloco. Ele foi fazer uma ultrapassagem em bloco, só que já estava no final da terceira faixa. Então, vocês vão observar que esse motorista estava seguindo esse caminhão que está na frente. Na frente desse caminhão tinha outro caminhão que estava na terceira faixa. Esse caminhão que estava sendo visualizado, ele vai fazer a ultrapassagem e o nosso colaborador segue para fazer a ultrapassagem em conjunto. Nesse momento, se percebe que a terceira faixa acabou. E o que fazer? Aí ele precisou fazer uma freada brusca, de forma que podia ter causado um acidente. Pode soltar, Diego, por favor. Então, o que é que a gente aconselha? Está dentro do hábito de segurança, isso é hábito de segurança. Eu disse ontem aqui na sala que a gente não pede nada que seja impossível. Então, o que a gente está pedindo é que vocês dirijam com distância de segmento. Percebe-se aí nesse vídeo que ele, quando foi tentar a ultrapassagem, ele não seguiu a distância de segmento. Ah, você que se estiver na estrada é diferente. Nós estamos falando porque parece que segurança... eu ouvi do coronel lá do Porto Suape, ele disse assim, segurança é igual polícia. Ninguém quer por perto. Mas se acontecer algo de ruim, é o primeiro que se chama. Então, assim, ninguém quer porque vai fazer as regras, as normas, mas se acontecer algo de ruim, é o primeiro que é chamado. Segurança e polícia. A mesma coisa é nesse momento. A gente tem uma cultura de falar de segurança aqui na LVA. Nós tivemos vários exemplos, né? Como o Lucas falou, de distração nesses últimos dias. Semana passada, nós tratamos sobre esse tema. Então, assim, é ensinado. Então, evitem dirigir muito próximo do veículo da frente e não siga, né, o que está sendo executado. Dirigir não é seguir o chefe, né? Não é uma brincadeira de seguir o chefe, né? Não é fazer o que o outro está fazendo da frente. Você tem uma postura, respeite o seu espaço. Você é o maior veículo dentro do trânsito, né? Então, você tem que respeitar todos os menores, porque todo mundo abaixo de você é vulnerável seu. Então, e ainda mais vocês dirigem combustível, né? Produto perigoso.
Aqui é outro vídeo, que eu vou falar um pouco, contar a história do vídeo, para que vocês entendam o que aconteceu. O nosso colaborador, isso é tudo da LVA, então não estamos falando da casa de ninguém. Estamos falando, respeitamos a não expor o motorista, isso a gente respeita não expor ele aqui, mas a contrapartida é um motorista nosso que estava sendo ultrapassado por um caminhão-baú. No momento da ultrapassagem, esse nosso motorista, ele não permite aquele caminhão que está ali, ó, no quadrado, na câmera inferior direita, ele vai tentar a ultrapassagem do nosso veículo. Veja que o nosso veículo está dentro da faixa e não está no acostamento. Só que aí percebe-se que ele vai tentar a ultrapassagem. Esse caminhão-baú não vai aparecer bem na câmera por causa do sol, ali na de cima superior direita, porque está com sol. Mas aí, não, ele já está fazendo ultrapassagem já. Eu acho que eu cortei naquele lá, não. É o de cima já, ó. Ele está tentando ultrapassar. Então, percebe-se que ali em cima tem um espaço. O carro da frente, que passou primeiro, tem um espaço aí entre o caminhão. Qual seria a regra? Você ceder a vez. Quando você está sendo ultrapassado, a regra é ceder a vez. Não é diferente. Então, você, quando está sendo ultrapassado, você diminui a velocidade, isso é regra. Se eu tiver com carro pequeno, o meu, para vir trabalhar, alguém está me ultrapassando, eu vou deixar ele seguir, porque ele já tentou a ultrapassagem, né? Então, eu vou ajudá-lo e não forçar. Então, o colaborador aí, nesse momento, não permite. A gente vai ver nessa câmera do lado inferior, na de baixo, lado direito, ele vai perceber que a carreta quase que bate com o cavalinho. E aí, nesse momento que quase que bate, ele vai para o acostamento e força não deixar o rapaz entrar. Até chegar um momento de ficar os dois parados na via. E aí a gente vai ver os caminhões passando de um lado, do outro. Então, assim, isso aqui foi um quase acidente daqueles acidentes de verdade, que poderia ter acontecido. E a gente vai perceber que foi provocado por nosso colaborador. Porque se ele tivesse evitado, reduzindo a velocidade, e tivesse deixado, tudo tinha dado certo. E quando a gente fala sobre isso, nós não estamos querendo falar mal do motorista, não é essa crítica. É porque, assim, o que poderia ter sido feito para evitar toda essa exposição? Primeiro, porque você está com a marca. Você não é João, Pedro, José, Luciano. Você é LVA. Então, quem está dirigindo aquele carro é a LVA. Então, graças a Deus, a gente não tem conhecimento, mas alguém poderia ter filmado aquele veículo lá. Filmava, fazia uma exposição da marca, horrível, uma exposição horrível, porque não seria bom. Hoje tudo tem câmera, tem carro que tem câmera, carro pequeno filma tudo, e acaba uma exposição desnecessária, porque eu poderia ter deixado. Nós sempre aconselhamos vocês a assistir o vídeo Fúria Incontrolável. E esse vídeo fala de uma simples buzina, um sinal de trânsito, num semáforo, que destruiu a vida de uma mulher, porque ela estava com problema e encontrou outra pessoa que também estava com problema. Então vamos pensar que esse motorista do carro-baú aí tivesse estressado com alguma coisa, porque graças a Deus de verdade, eu louvo a Deus o cuidado que ele tem tido com vocês na estrada, porque a gente, graças a Deus, não tem tido acidente. Primeiro porque a gente consegue levar o treinamento. Primeiro não, né? Primeiro porque Deus guarda mesmo. E depois porque a gente fala sobre treinamento, a gente treina vocês, a gente entrega a vocês o que deve ser feito e basta a gente seguir. E aí o motorista, se ele tivesse estressado ali com algum problema, ele tem empurrado o nosso veículo para o chão. Bora assistir o vídeo. Gentileza, Dias. Ele está tentando entrar, ó. Tem um espaço. Se ele reduz a velocidade, ele entrava, ia embora. Aí já foi para o acostamento, já não deixou mais o rapaz entrar. Então ele avançou o veículo do rapaz no acostamento. Ele acelerou onde era para ter deixado passar. Pronto. Aí ele agora vai entrar para a pista e vai botar o rapaz para fora. E aí? Aí ele para, outro caminhão de frente lá, ó. Agora sim, na cabeça do motorista que está conduzindo isso, ele pensa que se batesse, ele não iria estar envolvido, né? Porque numa situação dessa, é um acidente frontal aí, meu amigo, ele ia junto. Não é achar que eu vou prejudicar as pessoas, né? Ontem nós estávamos na CIPAT da Raizen, né?
e teve um acidente de colisão dentro do aeroporto, onde uma quebra de procedimento, o motorista que bateu foi preso, o rapaz que foi atropelado foi paraplégico, e aquele rapaz que estava dirigindo, mas nunca pôde entrar no aeroporto. Foi bloqueado para entrar, para trabalhar. Foi bloqueado para trabalhar no aeroporto. Então, qualquer aeroporto do Brasil, você imagina. Então, assim, é muita responsabilidade que a gente tem. Eu vou finalizar minha palavra só dizendo a vocês o seguinte: no momento que todos vocês estão sós, é o momento maior de decisão de vocês. Está tudo na mão de vocês, a segurança. Nós não estaremos perto para dizer a você que não dirija sob efeito de álcool. Nós não estaremos perto para dizer a você que não dirija usando o celular. Nós não estaremos perto para dizer a você que, cara, vai dormir cedo. Não passa a madrugada numa boate, nem passa a tua madrugada no celular, assistindo vídeo, porque tu precisa descansar. Então, nós não estaremos perto. Então, é nesse momento que a sua decisão é muito importante. Está nas suas mãos voltar para casa. Então, o colaborador aqui poderia ter evitado tudo isso, né? Toda essa situação que, graças a Deus, não gerou um acidente, somente ter reduzido a velocidade. Ele reduzia um pouquinho, o rapaz entrava e vida que segue. Mas ele decidiu fazer isso. E aí tem casos que o colega vai atrás dele, até chegar no posto e dizer, vamos conversar agora, já que você foi o cara, eu quero ser o cara agora. E aí? Que adianta? Que história a gente fez em destruir a vida da gente por causa de uma besteira? Simples coisa, cara. Deixa ele embora. Então, ser cortês no trânsito é ceder a vez. É um pedestre, se dá para parar, dá uma reduzida. Agora, se tiver a 60, 70 km por hora, pelo amor de Deus, não faz isso, porque pode gerar um acidente traseiro também. Não é? Então, tivemos um motorista também que parou bruscamente, né, para o pedestre passar. Foi uma atitude boa, mas em contrapartida muito arriscada, porque a gente sabe que tem veículos na traseira que não vai entender o que você está fazendo. E aquela pessoa lá atrás pode estar com o celular, e ele não vai ver mudar um cenário. Também que a gente aprendeu ontem na CIPAT. O pato vai aparecer, né, algo vai mudar o cenário, e a gente não vai conseguir enxergar a mudança de cenário. Pessoal, muito obrigado. Sigam as regras, sigam o que a gente orienta, e eu tenho certeza que a gente consegue voltar para casa com mais segurança. Deus abençoe. Aqui, vou mostrar para vocês agora um vídeo de uma parceira nossa aí, né, uma transportadora que trabalha aí com os nossos clientes também, a Ive. Ela fez um vídeo, achei muito interessante, falando sobre a questão que a gente acabou de apresentar aí, ultrapassagem, né? Cortesia na ultrapassagem. Atenção aí na hora que for fazer uma ultrapassagem e verificar os espelhos no tempo que a gente determina, né? De cada 6 a 8 segundos, verificar os 2 espelhos. Eu fiz uma OPI essa semana, virtual, e aconteceu exatamente isso, só que o motorista reduziu. Então, ele viu que tinha alguém querendo ultrapassar, fez a redução e deixou a pessoa em paz, né? E ela vai falar sobre isso aqui também. Vamos lá assistir o vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cortesia no trânsito durante ultrapassagens. Eu sei que é um assunto tenso, né? É difícil, porque às vezes a gente quer aproveitar aquela descidinha para melhorar a média, ou a gente não se atentou corretamente aos retrovisores, sabendo que outros veículos estão tentando nos ultrapassar. Mas vamos conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Para começar, eu quero falar com vocês de um assunto, né, de um conceito que a gente já vem reforçando aqui nos nossos DSS, que é o conceito de cortesia no trânsito. O que é cortesia no trânsito? É você ser gentil, você ser cortês. Quem nunca passou por aquela situação de olhar pelo retrovisor, logo depois de fazer uma curva e ver lá atrás uma fila enorme de veículos seguindo o caminhão-tanque? Isso é corriqueiro, não é verdade? Porque os nossos caminhões têm controle de velocidade. Controle esse que os outros usuários da via, na maioria das vezes, não têm. Então, quando a gente está vendo uma fila grande se formando, quase sempre tem um caminhão-tanque ali na frente, e isso é normal, né? Mas o que a gente quer reforçar com vocês? Que muitos motoristas a gente vê pelas IQAs, na realização das OPIs também, que muitos motoristas, mesmo tendo a oportunidade de facilitar essa ultrapassagem, não fazem. Então, às vezes, por não se atentar aos espelhos retrovisores com frequência, aí não vê o usuário tentando fazer a ultrapassagem automaticamente, não coloca em prática ali a sua cortesia, ou mesmo visualizando, decide não diminuir a velocidade, que acaba atrapalhando a ultrapassagem do terceiro e aumentando o risco da tarefa.
Então, o que a gente pode fazer para não ver essas filas se formando e também não correr grandes riscos? Sempre ao verificar pelo espelho retrovisor que há um terceiro tentando fazer uma ultrapassagem, facilite, diminua a velocidade. Lembre-se do seguinte, você tem controle de velocidade, você não pode passar de um determinado limite de velocidade, ele não tem. Então, se ele pode ir, deixa ele ir, porque uma hora ou outra, depois do terceiro tentar várias vezes ultrapassar você, muitas vezes ele vai perder a paciência e quando ele conseguir, ou mesmo sem conseguir, vai numa subida, vai perto de uma curva, em um lugar indevido, no final da ultrapassagem é quando a gente ouve, poxa, Gleice, mas ele me jogou para acostamento. Ou, poxa, Gleice, tive que descer para acostamento para o cara não bater em quem vinha em sentido contrário. Mas quando a gente vai observar lá no contexto, alguns minutos antes, a gente viu que ele já tinha tentado fazer a ultrapassagem algumas vezes. Então, a palavra-chave desse DSS é cortesia no trânsito durante ultrapassagens. Vamos ser corteses, vamos demonstrar que temos a quantidade de treinamento que temos, que somos motoristas preventivos. Tantas ferramentas que a gente tem para colocar em prática uma direção segura, uma direção preventiva, então vamos colocar em prática mais esse conceito da cortesia no trânsito. A gente nunca vai perder por ser cortês, muito pelo contrário. O motorista cortês, às vezes é necessário realmente descer para o acostamento, analisando o cenário, vendo se é possível. Isso vai evitar muitas vezes que uma família inocente se envolva em um acidente e venha aí a perder a sua vida ou você mesmo. A gente nunca sabe o que espera a gente na próxima curva. Então vamos ser corteses, porque dentro da operação de combustível não dá para ser espertinho, não dá ali para agir na sorte, é sempre com prevenção. É isso aí, pessoal. Até o próximo DSS. Resumindo tudo que a gente falou, né, muito bem, e a gente precisa ter em mente, né, quando estamos aí nas rodovias, o principal é voltar para casa com segurança. Ter saúde para você e para a sociedade que está ali ao seu redor. E aí a gente não pode perder a paz, né? Perder a paz é não ser gentil, não ser cortês. O que tem aí para você, de alguns km para você chegar, que você está ali acelerando, você pode perder ali naquele momento. E a gente viu lá a situação meio complicada, né, do caminhão querendo, não abrindo para o outro que queria fazer a ultrapassagem. Então, vamos repensar isso. A gente tem muitas coisas na nossa vida. O que a gente não pode é perder a paz. Hoje eu estava escutando já a palavra aí de Deus, e aí o pastor falou aquele problema que teve lá no Rio Grande do Sul. Teve uma moça que foi entrevistada e ela disse, eu perdi tudo. Perdi minha casa, perdi meus bens, perdi tudo que você pode imaginar de material. Só não perdi a minha paz. Então, eu vou reconstruir tudo de novo. Isso é que a gente tem que ter em mente. Né? Na hora que está no trânsito, vai ter muito estresse, gente. Vai ter estresse, mas não perca a sua paz, não. Concentra no que você aprendeu, né? Que é a única coisa que não vão tirar de vocês. É a paz, é o conhecimento, e esse vocês têm. Conhecimento, a gente não deixa de passar para vocês aqui. Como agir de forma segura para voltar para casa, para sua família, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Complementar? Se não, vamos colocar aqui o pessoal... o próximo tema sobre frenagem, né? Que aí o Luciano vai falar com a gente aqui também sobre esse tema. Pessoal, como eu falei, o que eu mostrei lá, o rapaz precisou frear bruscamente, e é só para que vocês entendam o que é uma freada brusca. Freada brusca é quando o veículo está sobre a 20 km/h e reduz, mas quando o motorista está inserido na alissato, a alissato é 11 km em 1 segundo, então ela diminui ainda 1 km. Mas assim, nesse parâmetro aqui é só para que vocês entendam, o veículo está dentro de uma base, está na garagem, está dirigindo abaixo de 20 km/h e ele chega a frear, não é freada brusca, entendeu? Então, freada brusca ele só acontece quando é acima de 20 km. Se você precisar fazer uma freada dentro da garagem, porque entrou alguém na frente, ou dentro de um pátio, você está lá 10, 15 km e freou bruscamente para não bater em alguém, aquilo ali não é freada brusca. Os parâmetros não lê dessa forma. Como é que o parâmetro lê? Acima de 20 quilômetros, qualquer redução, por isso que quebra-mola, tem que ter muito cuidado. Vias urbanas, normalmente, tem quebra-mola. Então, não adianta você passar numa via urbana a 60 km/h, não vai estar sinalizado, não vai estar lá com a plaquinha, não vai estar pintado, mas pode ter um quebra-mola lá, porque é para você reduzir a velocidade. Então, passa devagar, né? Pensa em Pedro e Bino, né?
uma carga pesada, que dirigia bem bonito, mostrando aquela beleza de caminhão, e que, graças a Deus, fez a gente ficar apaixonado, né, por ser motorista. Eu, graças a Deus, fiquei gamado naquela história e virei carreteiro também, né? Então, Deus abençoe. Era isso aí. Vamos lá.